Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre dois livros que geram polêmica até hoje. O primeiro é O Max e os Felinos, do Moacir Scliar, e o segundo é A Vida de Pi, do Ian Martel. Supostamente é um plágio do livro do autor brasileiro. Resumindo as duas histórias, a história do Max, ele é um alemão que vive durante a Segunda Guerra e para fugir dos nazistas ele vem para o Brasil. O que acontece é que o navio onde ele está naufraga e ele se vê em um escaler preso com um tigre, que é o maior medo dele. E por algum motivo ele consegue sobreviver e chegar ao Brasil. E lá ele termina de viver o resto da vida e aparentemente é isso, mas a história é muito mais. Tem a volta dele para a Alemanha, ele forma família no Brasil. Mas essa sensação de insegurança que ele tinha lá na Alemanha acompanha ele pela história toda. Tanto que o desfecho da história tem a ver um pouco com isso. É uma história bem interessante, bem escrita. E a polêmica se dá por conta das semelhanças que há entre as duas obras, mas que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. A história do Pi, resumidamente também, seria então de um escritor canadense que tem bloqueio e conversando com o senhor ele acaba sabendo de uma história fantástica que aconteceu com o tal de Pi Patel. Ele vai atrás desse rapaz e descobre que, além do nome em comum que ele tem, que é relacionado com o número Pi, que é 3,14, né? Ele descobre então essa história incrível de que durante a viagem em que um navio onde a família dele e todo o zoológico que pertencia à família estão sendo transportados, o navio também naufraga e aí ele acaba sendo um dos sobreviventes, junto com mais 4 animais. Uma zebra, um orangotango, uma hiena e um tigre. O tigre se chama Richard Parker e pra mim ele é o protagonista da história. Ele rouba a cena tanto no filme quanto no livro. Um detalhe, foi usado um tigre de verdade no filme e se você pesquisar a respeito, você vai ver que ele foi bem maltratado, que perde um pouco a graça da história, né? Mas, deixando isso de lado, o tigre representa o medo do personagem e isso a gente pode ver claramente, principalmente porque ele precisa manter o tigre vivo para que ele continue vivo. Então ele precisa aprender a caçar, a pescar, coisas que me incomodaram um pouco, porque mesmo sabendo que ele está fazendo aquilo pela sobrevivência dele e do tigre, ainda assim você percebe que no filme o protagonista é muito mais humano, muito mais solidário e tal, enquanto que no livro eu achei um pouco sanguinário, mais relacionado a matar mesmo e a gostar de matar do que simplesmente tentar sobreviver. Enfim, vocês tinham suas próprias conclusões, quem já leu deixa aí nos comentários a respeito. Mas o fato é que me incomodou bastante a atitude do Pi durante o livro. E tem uns detalhes que não aparecem no filme que também incomodaram bastante, mas não vou tentar discutir a respeito disso porque pode estragar a história pra vocês. Recomendo as duas histórias mesmo assim. E não sei, no começo quando eu li eu achei bem parecido e tava até pensando em plágio mesmo, mas depois de um tanto de leitura acabei chegando à conclusão de que há algumas semelhanças no começo, mas as histórias acabam descambando em finais diferentes, seguem caminhos alternativos. Entrando em detalhes das semelhanças. Ambas as histórias são protagonizadas por personagens masculinos e jovens. Ambos acabam em bote ou escaler. E ambos acabam com um felino gigante e perigoso. Nesse ponto, você pode até chamar que é um plágio. Mas como eu disse, as histórias mudam a partir daí e em decorrência disso, você acaba tomando partido de uma história ou de outra. Então eu vou dizer que eu prefiro mais a história do Moacir Scliar, não é porque ele é brasileiro não. Eu achei a história bem mais interessante e que vai além dessa tragédia, desse naufrágio. O autor conseguiu trazer também o passado do personagem, o que causou, o que motivou ele ser assim. E você vê o adulto que ele se torna por conta da experiência que ele passou com o felino. Enquanto que o Pi é uma coisa muito mais fantasiosa, tipo, foi momentânea. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Acho que eu não cheguei nem perto do que são as histórias, ambas são muito boas. E recomendo que vocês leiam, recomendo que vocês assistam o filme, porque o filme é muito bonito, delicado, tocante e que fotografia, que coisa linda, né? Eu tenho que falar dos recursos especiais também que ficaram muito bons e o tigre vale muito a pena. Falando um pouquinho a respeito da polêmica,
o autor, Moacir Scliar, ele meio que deixou de lado, apesar de que quando você lê um pouco a respeito, você percebe que ele ficou bem puto com isso. Mas ele meio que deixou pra lá, né, jogou uns panos quentes em cima, enquanto que o Ian Martel sempre negou ter copiado o autor, disse até que teria se inspirado na obra do brasileiro, embora ele tenha falado umas coisas bem negativas a respeito, mas aí, como eu disse, é a opinião de cada um. Não sei se fui bem clara, mas minha opinião aqui, não houve plágio, não inteiramente. Algumas coisas ele realmente copiou do autor brasileiro, mas nada que chegue a ser plágio, assim. Mas a história do brasileiro ainda é superior. Essa é a minha opinião. Espero que vocês que já tenham lido deixem a opinião de vocês. E até a próxima.